Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um ATPC integrado da Diretoria de Ensino da região de Taboão da Serra. Vamos abordar hoje o letramento matemático. Para desenvolver esse tema, vamos abordar a seguinte pauta: o letramento matemático segundo o PISA, o que é letramento matemático segundo a BNCC, letramento matemático currículo paulista e algumas breves reflexões sobre letramento matemático. O letramento matemático segundo o PISA. Segundo a matriz do PISA de 2012, o letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente, utilizar conceitos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. Bem, a matemática aí, ela deve ser vista, né, o desenvolvimento das habilidades, das capacidades matemáticas, né, como a capacidade de raciocinar matematicamente para resolver situações e problemas em diferentes contextos, capacitando o indivíduo a refletir e fazer julgamentos bem fundamentados e a tomada de decisões. Então, o letramento matemático, na visão do PISA, né, visa o quê? Desenvolver capacidades no indivíduo, habilidades e competências para que ele possa resolver situações problema, compreender esses problemas, para que ele possa fazer julgamentos e tomar decisões. Já o letramento matemático, segundo a BNCC. Na BNCC, o letramento matemático está sendo definido. Competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e resolução de problemas, em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. O letramento deve também assegurar que todos os estudantes reconheçam que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para compreender e atuar no mundo, e para que também percebam o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação, que também pode ser prazeroso. Né? O letramento matemático, de acordo com a abordagem da BNCC, visa desenvolver uma série de habilidades matemáticas também com vistas à resolução de certos problemas, assim como o PISA, com um diferencial: que o estudante perceba a matemática como algo prazeroso. Então, essa natureza de jogo intelectual da matemática dá um caráter lúdico, pode proporcionar um caráter lúdico ao aprendizado na matemática, um caráter prazeroso. E isso é muito importante porque isso pode aumentar o engajamento, né, dos alunos nas aulas, não só de matemática, mas que envolvem um aprendizado de habilidades e competências ligadas a essa área. O letramento matemático e o currículo paulista. Né? De acordo com a abordagem que temos aqui no currículo paulista, ela também segue a mesma abordagem, a mesma proposta seguida na BNCC. O letramento matemático é definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas, em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Se a gente analisar o que é a definição, a conceituação, melhor dizendo, né, no PISA, na BNCC, e essa abordada dada no currículo paulista, que parte também da BNCC, né, elas visam todas, elas perpassam todas a capacidade da resolução de situações e problemas em diversos contextos. Mas o grande diferencial que eu acho que o currículo paulista apresenta em relação às duas anteriores é o seguinte: na perspectiva do currículo paulista, né,
o ensino dessa disciplina da matemática deve considerar, do letramento matemático, deve considerar a necessidade de vincular a escola à vida, envolvendo todos os componentes curriculares. Ou seja, nós temos aí a vinculação, né, da matemática à vida do aluno, ao seu cotidiano, ao contexto no qual ele está inserido, e não apenas a um componente curricular que é a matemática, mas sim a todos os componentes curriculares. Então, todos os demais professores da área de educação física, de ciências, de geografia, de história, de física, de sociologia, de química, podem colaborar no desenvolvimento dessas habilidades e competências. Não é apenas uma responsabilidade de um único professor, de um único componente curricular, mas da escola como unidade aprendente como um todo. E esse letramento matemático, né, que nós discutimos aqui, essas três esferas em termos de conceituação, né, quando é que ele vai ganhar substância? Quando é que ele vai, onde ele vai ganhar substância e concretude e de que forma, né? Ele vai ganhar essa concretude no desenvolvimento das competências ligadas a esse campo que aparecem no currículo, mas não só no componente curricular matemática, né? E também esse processo, né, de desenvolvimento dessas habilidades e competências começa nos anos iniciais, continuando nos anos finais até o ensino médio. Então, como disse anteriormente, não é apenas a responsabilidade de um único professor o desenvolvimento dessas habilidades. Todos os componentes curriculares, todos os professores podem ajudar no desenvolvimento dessas habilidades, né? E esse percurso ele se inicia onde? Nos anos iniciais. Então é fundamental que os professores dos anos iniciais, né, tenham a conscientização e importância como construtores do início desse percurso, que vai continuar nos anos finais e também perpassando aí um ensino médio. Todos nós podemos e devemos, somos responsáveis, né? Temos que ter o compromisso de auxiliar nossos estudantes ao longo desse percurso, né? Do desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências e dessas capacidades que nos levem a construir conhecimentos matemáticos. Esses conhecimentos são importantes para eles, não só na esfera pessoal, mas também na esfera profissional e na sua esfera cidadã. Para a gente aqui entender um pouco melhor como essas competências colaboram, né, dão concretude, né, no currículo a isso, eu fiz um recorte aqui das competências ligada aos anos finais, né, por questões aqui de tempo, de didática, eu fiz um recorte a parte aqui das competências específicas dos anos finais. As competências específicas de matemática para o ensino fundamental. 1. Reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva que contribui para a solução de problemas científicos e tecnológicos, e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Ou seja, que o aluno reconheça, que tem essa competência de reconhecer que a matemática é uma produção cultural humana, que a matemática, na verdade, ela foi desenvolvida pela espécie humana enquanto uma forma de estratégia, digamos assim, para enfrentar situações, problemas das mais diversas naturezas, em diferentes tipos de contexto, e que ela possui um impacto direto no mundo do trabalho, mas também em sua vida, né? Número 2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, reconhecendo os conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Ou seja, isso aqui é importante, essa competência específica ela é de fundamental importância. Por quê? Porque além de desenvolver no aluno o raciocínio lógico, o espírito investigativo, né, o aluno pode passar a perceber que se ele recorrer aos conhecimentos matemáticos, ele pode compreender muito melhor o mundo, né, no qual ele se situa, né, e atuar nesse mundo. Nós vivemos num mundo onde as mudanças elas são extremamente rápidas e às vezes complexas, né, e onde é absolutamente essencial que o aluno, para compreender essas mudanças, né,
ele seja dotado dessas ferramentas, dessas capacidades matemáticas para poder interpretar e se situar nesse mundo. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, como aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Então, o que acontece? Os conceitos e os procedimentos da matemática, eles também estão relacionados a outras áreas do conhecimento, eles perpassam outras áreas do conhecimento. E que o aluno, ao compreender essas relações, ele vai se sentir mais seguro, mais capaz de aplicar esses conhecimentos, né, nos diferentes contextos. E ao se sentir seguro, isso vai aumentar a autoestima do aluno, né? Vai possibilitar a ele também, ao dar essa segurança a ele, ele vai perseverar mais, insistindo mais, buscando mais, na busca de soluções para diferentes tipos de problema, que é uma atitude absolutamente fundamental, não só para a matemática, mas para outros campos do conhecimento. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliar crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Então, as habilidades e competências em matemática, elas são fundamentais para que um indivíduo possa produzir argumentos, compreender situações e produzir argumentos de forma a intervir nesse mundo e nos problemas que ele está enfrentando. Quinto, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. Enfrentar situações, problemas em utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. Ou seja, o que nós temos aqui, né? Esses processos e as ferramentas matemáticas, que muitas vezes envolvem ferramentas digitais, nos possibilitam a construção de modelos matemáticos para que a gente possa interpretar e resolver problemas, tanto de natureza científica como de natureza cotidiana. É a famosa modelagem matemática, né? Que é algo muito importante, não só no campo científico, mas pode proporcionar ao aluno, ao estudante, né, a resolução de problemas, inclusive de natureza cotidiana. Na esfera do trabalho, por exemplo, se ele for trabalhar em uma empresa na área de administração, ele pode trabalhar com modelos matemáticos relacionando custos em receitas para determinar o lucro da sua empresa. 6. Enfrentar situações e problemas em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além do texto escrito na linguagem materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados. Então, o que acontece? Nós temos aqui, na verdade, dois elementos fundamentais, né? Que é a matemática primeiro, né? Essa competência não visa resolver problemas apenas prático-utilitários, mas também a capacidade do indivíduo trabalhar diferentes tipos de registro. Então, a matemática ela também tem aplicação em si, né? Em desenvolvimento de natureza teórica, né? Mas também ela pode desenvolver aqui diferentes tipos de linguagem, gráficos, tabelas, esquemas, além do texto escrito na língua materna. Trabalhar esse aspecto de diversas e múltiplas linguagens que perpassam essa área do conhecimento. 7. Desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
Então, a matemática, ao levar o aluno a construir a capacidade de argumentar, leva ele o dota numa capacidade melhor de participar de debates, inclusive debates de natureza social, né? E ao debater, isso vai valorizar a construção de opiniões. E assim, ao debater, ele também ele vai enfrentar argumentos, né, de pessoas com opiniões diversas. Então, desse embate, né, ele pode aprender a debater, né, no caso, e a desenvolver a capacidade de respeitar a opinião do diverso. 8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Ou seja, é um pouco parecido com o que nós comentamos aqui antes, né? Ao identificar aspectos de uma determinada situação, ele pode perceber ao longo dessa discussão, né? Através daí de argumentos matemáticos, né? Aspectos consensuais ou não. E ao debater essas questões, ele pode aprender a respeitar um modo diverso, diferente, né, dos colegas e aprender com isso. Bom, essas competências específicas, né, que cristalizam e que dão substância ao letramento matemático, né, elas tomam forma nas habilidades. Mas, evidentemente, essas habilidades, elas não são de responsabilidade apenas da área de matemática, né? Elas aparecem, essas habilidades e competências, em outras áreas do conhecimento. Eu fiz aqui um pequeno recorte, né, de algumas áreas onde essas habilidades e competências são desenvolvidas, só para a gente ter uma ideia, né, de como todas as outras disciplinas do currículo, elas podem ajudar o desenvolvimento do letramento matemático. No caso aqui da disciplina de geografia, né, nós temos aqui dois exemplos, né? Um abordando a densidade demográfica e outro a taxa de mortalidade infantil, né? Ao abordar a questão da densidade demográfica, né, essa habilidade, o professor de geografia está colaborando fundamentalmente para a construção do conceito de razão, o que vem sem uma razão, né? Quando ele conceitua o que é a densidade demográfica, o que ela é uma razão, onde ele vai estar dividindo a população absoluta pela área de uma região, ele está construindo também, além do conceito do que vem a ser densidade demográfica, mas fundamentalmente do que vem a ser a razão. Então ele está colaborando e muito para o desenvolvimento, para que o aluno compreenda o que é uma razão. A mesma coisa quando ele trabalha, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, que, por exemplo, em uma determinada região é de 26 a cada 1000. Então, quando ele coloca de 26 por 1000, o que isso quer dizer? Que em cada grupo de 1000 crianças nascidas, né, 26 viriam a óbito. No fundo, aí é uma comparação 26 para 1000, né? Ou também, se ele trabalhar, por exemplo, a taxa de analfabetismo, sei lá, numa região a taxa de analfabetismo é de 16%. Isso quer dizer que em cada 100 indivíduos dessa região, em média, né, 16 são analfabetos. Então, além de trabalhar algo da sua área, dando uma contextualização aí do significado a esse número, né, a uma relevância social, ele também está colaborando para a construção do que vem a ser razão, do significado do que é uma razão. O próprio professor de matemática pode trabalhar também, por exemplo, com o conceito de razão, abordando a partir de um contexto mais social, por exemplo, né? Quando ele vai trabalhar aí o que é taxa de inflação, ele está abordando aí taxa a partir de um viés social, né? Ou então, por exemplo, se ele vai abordar numa empresa que tem um certo número de colaboradores, sei lá, 100 colaboradores, onde desses 100 colaboradores, 25 apenas são mulheres. Ou seja, 25% da mão de obra
dos colaboradores dessa empresa são do sexo feminino, onde há aí um desequilíbrio, né, entre o número de homens e mulheres. Ou ele pode abordar através de fenômenos físicos essa questão da razão, né? Na velocidade média, na verdade, né, nada mais é do que uma razão, onde você está dividindo lá a distância pelo tempo. Então, assim, as disciplinas podem colaborar, a matemática, como eu dei um exemplo aí da física, por exemplo, podem colaborar para a gente estar desenvolvendo no aluno uma habilidade matemática ligada, por exemplo, aí à questão de razão. Continuando aí, por exemplo, nós temos a questão dos itinerários formativos, né, que são uma novidade recente aí na rede. E, por exemplo, no meu papel do desenvolvimento, meu papel no desenvolvimento sustentável, né? Então, por exemplo, os professores que estão abordando esse itinerário formativo, ao trabalhar aí, por exemplo, saúde pública e meio ambiente, podem utilizar, por exemplo, taxa de mortalidade, taxa de desmatamento, a cobertura vacinal, é, e ao abordar essas, né, essas habilidades em matemática, estão colaborando tanto para a construção do aluno, do que vem a ser taxa de natalidade, taxa de desmatamento, cobertura vacinal, do que vem a ser a isso, disso, mas também colaborando para o desenvolvimento dessa habilidade em matemática, que é a questão da razão. Então, ao abordar o que é essa taxa de natalidade, o que é uma taxa de desmatamento, eu estou colaborando para a construção de uma habilidade, por exemplo, de matemática, que é a razão. Então, não é responsabilidade apenas do professor de matemática, eu volto a frisar. Outro itinerário formativo, né? Ciências humanas sociais aplicadas, arte e matemática, quem divide e multiplica. Ao abordar, por exemplo, investigação nas populações humanas, né? Eu posso trabalhar o IDH, eu posso trabalhar a densidade demográfica, índice de desemprego, a questão da distribuição de renda, né? Eu posso pegar indicadores, né? Novamente a questão da densidade demográfica ou do índice de desemprego, que utilizam o conceito e a ideia de razão. Eu estou colaborando, né, para desenvolver habilidades, letramento matemático com um aluno, né, trabalhando algo de imensa relevância social. Em física, por exemplo, ao discutir meia-vida, né, é, eu posso também estar abordando aí habilidades em matemática, habilidades matemáticas envolvidas aí no conceito, na ideia de meia-vida, né? E não só desenvolvendo algo em física, mas desenvolvendo também uma habilidade em matemática. Então, assim, eu procurei daqui alguns exemplos bem simples para que a gente tivesse apenas tivesse a noção, né, de como os diferentes componentes curriculares desenvolvem habilidades e competências em matemática, né? Nós podemos perceber que ao longo de todo o currículo, tanto nos anos iniciais e finais como no ensino médio, o letramento matemático não é uma responsabilidade única e exclusiva do componente matemática, mas é de todos, né? Que a matemática é uma produção cultural humana, produto de uma longa evolução histórica e social. E que a matemática é muito mais do que uma mera ferramenta para a solução de problemas. Ela é uma estratégia de leitura e compreensão do mundo desenvolvida pela espécie humana. E por isso mesmo não pode ser vista como um campo isolado do conhecimento. Ela está presente no dia a dia das pessoas. Desenvolver as habilidades e competências durante todo o percurso do ensino básico é primordial para a construção da cidadania e da autonomia do indivíduo. A matemática, antes de tudo, é uma forma de pensar. E todos podem colaborar, não é, com o desenvolvimento dessa forma de pensar. Eu agradeço a todos, né, a paciência e a presença aqui no nosso ATPC. E eu deixo a todos para refletir em duas questões que perpassaram toda a nossa exposição aqui, né? A primeira é, na perspectiva do currículo paulista, qual é o papel do letramento matemático na formação do estudante? Na perspectiva do currículo paulista, qual é o papel do letramento matemático na formação do estudante? A segunda é, como o letramento matemático pode ser abordado pelas diversas áreas do conhecimento?
Então, como é que as outras áreas do conhecimento podem colaborar com o desenvolvimento, né, do letramento matemático? Lembrando que elas são muito importantes para esse desenvolvimento. Eu agradeço a todos pela presença. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela presença e pela participação de todos aqui. Espero que possamos nos encontrar uma próxima vez. Meu muito obrigado.